Olá a todos, boa tarde. Estou gravando esse vídeo porque hoje eu não vou poder fazer o ao vivo da nossa leitura. Aqui é o canal Sala de Aulas, eu sou a professora Flor e estou aqui hoje para fazer a leitura, como de costume, né? À tarde, fazendo a resistência da tarde e mais à noite teremos a nossa live normal do canal, tá bom? Então, por isso, vou pedindo que você curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, caso não seja inscrito, aperta aqui nesse capelinho que tem aí e se inscreve. Me ajuda a fazer a resistência, tá bom? Por meio da educação, da política, da história, né? Das notícias, que é importante, tá bom? A conscientização é o caminho. A educação é a única saída para a gente resolver nossos problemas sociais. Bom, vou dar continuidade então à leitura do livro O Homem que Inventou Fidel, de Anthony de Palma, tá bom? Capítulo, capítulo não, dia, né? Janeiro de 1957, Havana. No início de um ano decisivo, Rubem Philippe publicou uma análise da economia de Cuba. Ela concluía que Batista estava cuidando dos problemas mais graves do país ao promover um programa extenso de obras públicas financiadas, em parte, pela exportação de açúcar, mola principal da economia cubana. Desde sempre, havia guindaste de construção por toda parte e prosseguiam os trabalhos em grandes projetos de obras públicas, como um longo túnel sobre o porto de Havana, para finalmente ligar as duas partes da cidade. Ele começava na frente do Palácio Presidencial. Desse modo, ninguém esqueceria quem era o responsável pela modernização do país. Um pico de demanda mundial levara o açúcar ao seu mais alto preço desde 1951. A única nota destoante que Philippe observava era a ameaça da inflação. Não havia em seu artigo uma única palavra sobre agitação civil, embora ela soubesse que isso existia. Batista havia atacado violentamente o movimento de resistência com uma onda de repressão que culminara no que muitos cubanos chamaram de presente de Natal do ditador. Em Oriente, longe dos cassinos de Havana, um comandante do exército particularmente violento executou 22 homens da resistência urbana. Para garantir que a mensagem antiterrorista do governo ficasse bastante clara, o comandante mandou pendurar em árvores os corpos de vários jovens durante as festas natalinas. Contudo, Batista parecia exercer um controle firme sobre o país. Washington estava impressionada com a capacidade do ditador de manter a estabilidade que o governo assinou um acordo para garantir investimentos americanos em Cuba. Os laços econômicos entre os dois países ficavam mais fortes. O Times noticiou que a American and Forest Powers Company planejava começar a construção de um reator nuclear de 10.000 quilowatts na ilha, o primeiro da América Latina. O ministro das Comunicações de Cuba agia como se não houvesse a menor ameaça à ditadura de Batista e concentrava seus esforços na proibição do rock and roll nos programas de televisão cubana, porque os shows eram imorais, profanos e ofensivos à moral pública e aos bons costumes da época. Mateus suspeitava que outra coisa preocupava Batista. Tinha de ser suficientemente grave para explicar a ordem dada à televisão, ao rádio e aos jovens em 15 de janeiro, que proibia a divulgação de notícias sobre agitação civil por um período de 45 dias. Oficialmente, o motivo da censura era evitar que os rumores interrompessem a colheita do açúcar, mas o verdadeiro objetivo era manter os rebeldes, onde quer que estivessem e quantos tivessem sobrevivido ao desembarque.
Fora das vistas do público, a proibição levantou as suspeitas de Mateus e fez com que ele questionasse o porquê de tantos distúrbios em um país que parecia ir tão bem. Não confiava nas notícias vindas de Cuba, desde que os censores haviam se instalado nos escritórios dos correspondentes estrangeiros em Havana. Também não estava satisfeito com a comunicação particular enviada por Rubem Phillips, uma vez que todas as cartas que saíam e entravam em Havana eram abertas e todas as conversas telefônicas eram monitoradas pelo governo. Em um editorial publicado em 18 de janeiro, Mateus usou a censura de Batista para insistir que estava acontecendo algo mais em Cuba do que deixavam se crer as declarações tranquilizadoras do governo. Abre aspas. Cuba está acobertando as dificuldades indubitáveis com o terrorismo, com a censura injustificável da imprensa e do rádio. Pelo menos não se pode ver nada no que se sabe dos eventos na ilha para justificar medidas tão drásticas, fecha aspas, escreveu alguns dias depois da imposição da censura. Os censores cubanos esquadrinhavam exemplares do Times e de outros jornais estrangeiros em busca de notícias sobre a insurreição ou sobre dissidentes estudantis e a resistência civil em Santiago. Mateus sustentava que a censura transmite um sentimento de desespero que parecia injustificável em Cuba naquele momento. O general Batista ainda conta com o apoio do exército e a recente invasão dos terroristas foi liquidada. A situação econômica é boa, com os preços do açúcar lá em cima e a demanda forte. Mas, por meio de sua rede de fontes, Mateus obteve informações que sugeriam que os invasores não haviam dito liquidados e que a reação extremada de Batista mostrava seu medo de que uma faísca pudesse desencadear um incêndio. Ele propôs um desafio ao ditador. Se o presidente Batista tem alguma informação especial secreta para mostrar que a situação cubana é mais grave do que parece, deveria divulgá-la. Pouco tempo depois desse editorial, Mateus recebeu um inesperado telefonema do editor internacional do Times, Emanuel R. Friedan, em que ele repassava uma mensagem curta e decifrada de Rubem Phillips, a qual desencadeou uma sequência de eventos que arrastaria todos os envolvidos para o fluxo da história. Capítulo 2, Mensagem das Montanhas, que começa assim: dizem que você está morto. O camponês Eutímio Guerra para Fidel Castro no início de 1957. Os 145 quilômetros que separavam Cuba dos Estados Unidos nunca pareceram tão insignificantes como no começo de 1957. Volumosos aviões a hélice faziam a viagem no instante em que, em uma barca, realizava a travessia regular de Miami para Havana, levando jogadores confiantes na sorte dos shows picantes e os cassinos ruidosos de Cuba. Nos anos de elevado crescimento da década de 50, muitos americanos, quando não estavam se preocupando com a bomba atômica, preocupavam ou procuravam diversão. E com seus hotéis novos e super luxuosos, Havana começava a se parecer com uma Nova York. Os homens usavam lapelas largas e chapéus de feltros, as mulheres embrulhavam-se em estolas de chinchila à menor brisa e riam com afetação com starlets. Carros americanos, Buicks e Chevys e o Pontiac 58 que todo mundo na ilha ambicionava. Percorriam os bulevares largos e as avenidas engarrafadas. À noite,
Quando as luzes dos edifícios, combinado com o ritmo caribenho da rumba, se projetavam sobre o bulevar costeiro conhecido como Melecom, Havana se transformara numa sedução sensual e quente, um ofertório de cassinos cintilantes, Cuba Libres, vedete esplumadas e um exército de tentadoras prostitutas ávidas por proporcionar diversão aos americanos. Nos anos 50, Cuba era um bacanal tropical de fácil acesso, amistosa como qualquer estado americano, mas estrangeiro o suficiente para ser considerada exótica. Como um Éden assim poderia ser perturbado pelo fervor revolucionário? Mateus estava fascinado pelos rebeldes e pelo caráter do líder deles, sobre quem sabia quase nada. Seu conhecimento de Cuba também não ia muito além daquele que muitos outros detinham na época. Poucas vezes o país vira uma figura que lhe causasse tanta dissensão quanto Batista, para quem era mais fácil tomar o poder do que entregá-lo. Batista adentrara a cena política cubana à frente de uma gangue de oficiais de baixo escalão em 1933, ao derrubar o governo provisório de Ramon Grusán Martín, por sua vez líder de uma revolta que havia derrubado o brutal ditador Gerardo Machado. Embora fosse apenas um sargento, Batista conseguiu se apropriar do poder e controlou o país por trás de vários governantes de fachada até ser eleito presidente em 1940, derrotando San Martín. Durante seu mandato, surpreendeu muitos cubanos ao promover algumas políticas progressistas. De olho em um lugar da história, redigiu uma nova Constituição com amplas reformas trabalhistas e previdência social. O documento também estabeleceu limitações de mandato que o proibiram de concorrer à reeleição em 1944. San Martín sagrou-se vencedor naquele ano. Vencedor naquele ano. Batista deixou o poder pacificamente e foi com sua família para a Flórida, onde montou residência em Daytona Beach, para gozar dos despojos dos seus anos de presidência. Mas, viciado no poder, não conseguiu ficar longe dele por muito tempo. E enquanto ainda vivia nos Estados Unidos, entrou na disputa por uma vaga no Senado em Cuba, representando a província de Las Villas. Retornou ao país em 1948 e fundou o Partido da Ação Unitária, que esperava se transformasse num veículo para promover sua volta à presidência em 4 anos. Mas muitos cubanos suspeitavam dele e quando parecia que a eleição estava perdida, Batista atropelou o processo. No dia 10 de março de 52, sem desferir um tiro, ele invadiu o quartel-general das forças militares, cercada por oficiais que lhe eram fiéis, e reclamou o poder, jurando expulsar os patifes do Palácio Presidencial e restaurar a ordem à nação. Naquela manhã, Carlos Prius Socarrás, o presidente derrubado, convocou ao Palácio Rubem Filipe e toda a imprensa estrangeira presente em Cuba para defender o seu governo e denunciar Batista. Um repórter de uma agência de notícias foi até o escritório do Times, à Rua do Refúgio, para apanhá-la, mas teve de esperar enquanto Filipe se fazia apresentável, dizendo-lhe que não tinha a intenção de ir nem mesmo a uma revolução sem batom. O ousado golpe de Batista também impediu as eleições para o Congresso em 1952, nas quais Fidel Castro, então um jovem advogado, era o candidato pelo Partido Ortodoxo dos bairros mais pobres de Havana. Poucos cubanos lamentaram a derrubada de um presidente desonesto e, embora a maioria desconfiasse do retorno de Batista, alguns dias depois do golpe, perguntaram-lhe se o fato de passar por cima da Constituição fazia dele um ditador.
Sua resposta foi enigmática. O povo e eu somos ditadores, disse Batista. E ele estava certo de que contava com o apoio dos homens de negócios americanos e cubanos e com alguma boa vontade remanescente de seu mandato anterior. Em 1954, ganhou uma eleição fraudulenta, da qual seu único opositor, o velho San Martín, retirou-se em protesto. Embora passasse a maior parte do tempo jogando cartas e dando festas, em vez de governar, Batista inaugurou um período de relativa prosperidade, pelo menos para uns. Subornos e propinas azeitaram grandes projetos de construção e mafiosos americanos investiram nos cassinos de Havana. Até os parquímetros da cidade se tornaram fonte lucrativa da propina para Batista e seus asseclas, e por isso passaram a ser visto como mais um símbolo odiado do regime. Enquanto Batista se aproximou cada vez mais da máfia de Havana e sua corrupção ficava mais evidente, o pouco apoio popular em que contava desaparecia. Mas ele tinha a boa sorte política de contar com uma oposição debilitada. Eventos recentes haviam desfeito boa parte do progresso, alcançando a década de 40, quando Cuba realizara suas primeiras eleições honestas e justas. Naquela época, os ortodoxos se tornaram um partido político forte, com o líder popular Eduardo Chibas. Usava seu programa de rádio nacional aos domingos à noite para atacar o governo de Priu e exigir honestidade e integridade no palácio. Esperava-se que Chibas fosse um candidato de peso nas eleições presidenciais de 52 e derrotasse facilmente Batista. Mas no auge da frustração com a situação política no país, ele determinou um de seus programas de rádio com um gesto dramático, deu um tiro no próprio estômago. Morreu 11 dias depois. Se tivesse sobrevivido, é improvável que Batista houvesse levado o golpe a cabo. No entanto, com Chivas fora de cena e sem uma figura política forte o suficiente para substituí-lo, Batista fez uma aposta alta e deu certo. Desta vez, porém, ele não apressou a perspicácia política que havia moderado as críticas ao seu regime anteriores. Batista e seus asseclas roubaram tanto que até os homens de negócio da classe média cubana, acostumado com algum grau de corrupção, se cansaram dele. Cuba saiu num ciclo de violência e, à medida que o regime se mostrava mais ganancioso, intensificava-se a resistência. As temáticas de sufocar a oposição tornaram-se mais sangrentas, provocando mais violência. Batista acreditava que seu triunfo eram suas relações com os Estados Unidos. Ele dizia as coisas certas sobre os malefícios do comunismo, tal como muitos ditadores latino-americanos aprenderam a fazer, e mantinham a estabilidade em um patamar em que era possível às empresas americanas presentes no país dar continuidade a seus negócios sem problemas. Então, termino aqui, por agora, né, esta leitura, e amanhã voltaremos então a partir dela, tá bom? Amanhã eu continuo com o mesmo livro porque eu parei na metade do capítulo. Antônio Del Palma, O Homem que Inventou Fidel, é essa leitura que nós estamos acompanhando hoje e amanhã também continuaremos. Tenham uma boa tarde, até a noite, a live normal do canal, se Deus quiser, às 19 horas, tá bom? Peço que você se inscreva no canal caso não seja inscrita ou inscrito, deixe seu like e compartilhe também o vídeo para que mais pessoas possam vê-lo, tá bom? É isso, muito obrigada e até mais.